Olá novamente, bem-vindos de volta, tá? Então, tendo fixado um pouco quais são os símbolos, qual é o vocabulário da nossa linguagem, a gente vai passar agora uma primeira regra de quais combinações desses símbolos nos interessam, né? A gente diz que qualquer sequência desses símbolos é uma expressão dessa linguagem. É uma expressão dessa linguagem porque é um conjunto de símbolos, um conjunto não, uma sequência de símbolos dessa linguagem. Mas nem toda a sequência, né, desses símbolos vão nos interessar. Os que vão nos interessar na lógica. Bom, então, as expressões, né, as sequências de símbolos que vão nos interessar são essas que nós vamos chamar de fórmulas. E o que conta como fórmula é o que se encaixar nessa definição aqui, né? Essa aqui é uma definição por recursão. A gente pode, na aula síncrona, se alguém tiver interesse, a gente conversar um pouco sobre como é que funciona esse tipo de definição. O que vai me interessar aqui vai ser simplesmente explicar para vocês o que fazerem com ela, né? Como, com base nessa definição, vocês vão saber reconhecer o que é fórmula, o que não é fórmula. Então, a nossa definição tem 3 cláusulas, né? Vamos rapidamente comentar cada uma dessas cláusulas e ver o que elas estão nos dizendo. Bom, a minha primeira cláusula, então, me diz simplesmente que qualquer letra sentencial é uma fórmula, né? E é uma fórmula que a gente diz que é uma fórmula atômica, no sentido, como vai ficar claro mais adiante, elas são os átomos mínimos com os quais a gente vai construir fórmulas mais complexas, fórmulas não atômicas, né? Então, essa cláusula simplesmente me diz que A é uma fórmula atômica. B, 34, é uma fórmula atômica, né? E assim por diante. Qualquer letra sentencial vai ser uma fórmula, no caso, uma fórmula atômica, ok? Vamos ver agora a nossa segunda cláusula, que combinada com a primeira, que me deu as fórmulas atômicas, vai me dar fórmulas mais complexas. O que essa cláusula aqui diz? Né? Então, trocando em miúdos o que está dito aqui. Está sendo dito o seguinte, ó, se eu tiver uma coisa qualquer que é fórmula, e eu colocar esse sinal aqui, né, que vocês já decoraram que é o sinal da negação na frente, eu vou obter uma fórmula. Então, o que a gente já tinha pela cláusula 1? A gente tinha, por exemplo, que B era uma fórmula, né? O que está sendo dito aqui? Que se eu colocar esse sinal aqui na frente, eu vou obter uma fórmula. Mas essa cláusula está dizendo mais do que isso, porque ela está dizendo, olha, se qualquer coisa que for fórmula, se eu colocar um sinal da negação na frente, eu vou ter uma fórmula também. Isso significa o quê? Que se eu fizer isso daqui, eu vou obter uma fórmula também, porque eu vou ter, né, algo que é uma fórmula com esse sinal aqui na frente. Essa mesma cláusula também me diz o seguinte, que se eu tiver duas fórmulas, por exemplo, né, eu tenho aqui, a gente já viu que isso aqui é uma fórmula, eu tenho, por exemplo, esse aqui também é uma fórmula. O que essa cláusula aqui me diz? Que se eu pegar essas duas fórmulas, colocar um parênteses na frente da primeira, colocar uma conjunção aqui e fechar o parênteses, o que eu vou obter? Eu vou obter uma fórmula. Eu peço toda a paciência do mundo com essa letra horrível, uma letra no quadro já é horrível, com mesa digitalizadora é um caos, mas eu vou melhorar, tá? Então, o que a gente tem? Por que isso aqui é uma fórmula? Porque eu tenho um parênteses, uma coisa que é uma fórmula, um conectivo binário. Agora vocês começam a compreender por que esse sinalzinho aqui era unário, porque ele se combina com uma fórmula. E os conectivos binários se combinam com duas fórmulas. Bom, mas não só isso aqui é uma fórmula, né? Eu também posso, se eu pegar e fizer isso daqui, eu vou ter uma fórmula, né? Por quê? Porque o que eu tenho, né? Eu tenho uma coisa que isso daqui a gente já tinha visto antes que era uma fórmula. Esse aqui é fácil de ver que é uma fórmula, né? E aí o que eu tenho? Eu tenho um parênteses, um conectivo binário e um outro parênteses
e entre os parênteses ao lado de cada um dos lados do conectivo binário, eu tenho uma coisa que é uma fórmula, então é uma fórmula. E como tudo isso aqui é uma fórmula, se eu em seguida colocar esse sinalzinho aqui na frente, eu vou ter outra fórmula. Por quê? Porque esse todo aqui era uma fórmula, quando eu coloco esse sinal aqui na frente, eu obtenho uma fórmula. Então, o que essa cláusula me permite fazer? É definir um número infinito de fórmulas, todas as que resultarem de eu utilizar algum desses procedimentos de combinação de símbolos. Né? Nós vamos depois ver um procedimento de verificação se uma expressão é um símbolo ou não para casos mais complexos. Por enquanto, eu só quero que vocês entendam a definição. Né? Como é que eu sei? Tá? Bom, ainda duas observações sobre essa segunda cláusula. Vocês já devem ter percebido, né, que eu estou utilizando essas letras gregas φ e ψ como metavariáveis agora para fórmulas. Né? Não como metavariáveis para símbolos individuais, mas para qualquer coisa que seja fórmula. E aqui vocês já começam a perceber como a utilização dessas metavariáveis junto na língua portuguesa pode nos ajudar. Porque caso contrário, a gente teria que dizer, se você pega uma coisa, né, e uma outra coisa, sendo que essas duas coisas são fórmulas, eventualmente a mesma. Se você pegar um parênteses, a primeira coisa, esse sinalzinho aqui, essa segunda coisa e fechar o parênteses, você vai obter uma fórmula. É muito mais fácil dizer se φ e ψ são fórmulas, isso aqui é fórmula, para ficar no exemplo que eu estava dando. Né? Então, o que a gente está... φ e ψ aqui não são símbolos da linguagem, não são fórmulas, são metavariáveis que nós estamos utilizando em português para falar sobre qualquer coisa que seja fórmula. E dizendo, se eu colocar um sinalzinho da negação na frente de uma coisa que é fórmula, vai me dar uma fórmula e assim por diante. Ainda uma última observação, é provável que tanto no material quanto quando eu estiver falando aqui, eu muitas vezes fale não simplesmente em fórmula, mas faça referência às fórmulas como sentenças. Tá? Por que sentenças? Por enquanto não interessa. Tá? No caso da lógica proposicional, que é essa primeira parte da nossa matéria, fórmula e sentença é a mesma coisa. Tá? Então, por enquanto, é a mesma coisa. Vai ter uma diferença quando a gente passar para uma segunda parte da matéria, mas por enquanto, fórmula e sentença é a mesma coisa. Bom, e a última cláusula que a gente tem é a cláusula de nada mais é fórmula. Né? Para os nossos propósitos, a gente não dá muita bola para essa cláusula, né? mas simplesmente porque ela fica implícita, né? Por que ela é importante? Porque se eu pegasse, por exemplo, isso daqui. Isso aqui é fórmula ou não é fórmula? Bom, essas duas primeiras cláusulas, sozinhas, elas me dizem que certas coisas são fórmula. E essa coisa aqui não se encaixa nisso que é dito fórmula. Mas nada nessas primeiras duas cláusulas diz que que só é fórmula o que se encaixa nessa forma. Implicitamente a gente entende que é assim que está funcionando, mas essa cláusula 3 visa simplesmente explicitar que só vai contar como fórmula o que puder ser encaixado nessas formas aqui. Quando é que encaixa, quando é que não encaixa? Quando eu digo na terceira parte da aula, a gente vai ver para casos mais complexos, como é que a gente testa isso. Tá? Antes de passar para esses casos mais complexos, no entanto, vai ser a parte mais divertida da aula, né? Eu acho que vale a pena vocês, se não tiver ficado claro, vocês podem rever o conteúdo na página 11 a 12 do material de apoio, não é muita coisa, e fazer o exercício 1, 2 na página 12 conferindo a resposta. Ali vocês têm algumas expressões simples, né? Mas vai ser importante para vocês verem se vocês entenderam a definição corretamente primeiro nesses casos simples. Então, façam novamente uma pausa antes de passar para o terceiro e último vídeo dessa aula. E até daqui a pouco.